Essa música fala sobre recomeçar. O que é recomeçar pra você? Recomeçar para mim é apostar tudo, é arriscar tudo. É aquele momento que você se vê sozinho, talvez. Aquele momento que você acha que existem peças que podem não se encaixar, mas que chegou a hora, chegou o momento de você arriscar, de você colocar, de você não escutar, talvez, vozes que estejam te desapoiando, te dando influências negativas, mas tentar acreditar um pouquinho mais em si mesma e apostar tudo. O amor que me ergue, que me faz enxergar que não estou sozinha e por ele eu posso caminhar. É a voz que me chama e que me faz lembrar. Era um domingo e a gente estava numa fase de gravar covers pro canal, mas estava querendo fazer uma coisa diferente. Aí o Lucas começou a fazer uma harmonia que eu achei muito sensacional. Falei, mano, isso pode dar uma música muito boa. E aí, só que assim, eu queria escrever, eu queria falar, as palavras estavam na ponta da minha língua, mas eu não conseguia. Aí eu falava, faz de novo isso aí. E sabe aquele som que toca o seu coração primeiro para depois vir com as palavras? Então era basicamente isso, e foi assim que surgiu Recomeçar. Quanto tempo eu me vi perdido. 2020 foi um ano muito difícil para muitas pessoas. A gente se viu em frente a uma pandemia e muitas pessoas perderam seus empregos, o único meio de ajudar suas famílias. E no meio disso tudo, muitas pessoas também, se vendo nesse ambiente, nesse momento, tiveram que se reinventar, se redescobrir, se encontrar consigo mesmo. E aí muitas pessoas descobriram coisas novas, descobriram que sabiam fazer coisas novas, se descobriram artistas, se descobriram numa nova língua, num novo instrumento, seja recomeçar, reaprender a trabalhar de casa, reaprender a conviver com a família, começar uma relação familiar. É sobre isso. Queria, por meio dessa música, ajudar as pessoas a entender que elas podem recomeçar, entender que existem outros caminhos pelos quais elas podem ir e não importa quantas vezes elas precisem fazer isso. Você sempre pode se reconstruir. Não encontrando um caminho pra seguir. Portas fechadas e meus sonhos tão distantes me impediam de ver o teu amor por mim. Acreditei. Como é que foi trabalhar com o Éder e o Lucas nesse processo? É um processo super espontâneo, a gente se entrosa muito bem, então foi algo muito fácil, muito leve. Trabalhar com o Éder é uma mistura de sentimentos, porque ele é uma pessoa muito perfeccionista, muito detalhista, então em cada detalhe da música ele tá prestando atenção. Se ele precisar puxar você mais pra dentro do projeto, ele vai com certeza fazer isso. E é uma loucura, porque a gente, quando se reúne, viaja muito nas ideias, então, e acaba surgindo coisas muito boas. Pressão também. Quando ouvi a sua voz, o amor que me... Escrever a música foi uma coisa meio louca, assim, porque os sentimentos já estavam aqui, mas eu não estava conseguindo expressar em palavras. E foi aí que o Lucas me ajudou muito a clarear as minhas ideias e colocar pra fora, assim. Além de conduzir toda a harmonia, ele me ajudou a também escrever a música. E foi muito bom, foi um processo que eu nunca tinha experimentado. Foi... que me faz enxergar que não estou sozinha e por ele eu posso caminhar. Desde a composição da letra foi um negócio bem espontâneo, assim. Eu
Posso até assemelhar a construção desse projeto como se fosse uma escadinha. Então, basicamente, a gente não sabia exatamente o que ia vir na próxima etapa, mas foi assim, foi muito livre e espontâneo. Então, para a imaginação, o céu era meio que o limite. Essa primeira etapa, que foi a finalização da guia lá, só com uma voz e um violão, só para poder ter base para poder começar o projeto, a gente meio que já tinha dado o start nisso. E aí depois disso a gente precisava de pessoas que tivessem as características do projeto, essa coisa mais livre, autônoma. Né? Exatamente. Foi aí que tipo, caiu como uma luva. O Éder entrou em contato, né, com o Du e com o Lucão, que fizeram a cozinha pra gente, né, que é o baixo e a bateria. Que são músicos excepcionais, assim, tipo, e caiu como uma luva no projeto, porque tem toda essa questão da autonomia, da criação. A gente se organizou de modo a estabelecer uma lógica, um processo lógico de gravação. A gente já tinha definido quais seriam as peças que iam compor esse quebra-cabeça. E como projeto, dado a situação, né, que a gente estava de pandemia, de não poder se reunir, não teve aquela coisa de vamos ensaiar e vamos planejar parte por parte. Então daí a característica livre do projeto. Porque a gente tinha guia, então beleza, quem vai gravar primeiro vai ser o Du na bateria. Então beleza. A gente tinha guia e a gente não sabia exatamente o que ia acontecer. Então a gente entregou a guia na mão dele e ele foi no estúdio gravar. Quando a gente ouviu, já começou a girar a engrenagem, assim, tipo, o próximo que vai gravar vai ser quem? Vai ser o Lucão do baixo. Então beleza, o Lucão pegou todas as ideias que o Du gerou na bateria e por isso que a gente assemelha, na verdade, como uma escadinha, porque o próximo degrau que você vai subir vai depender do anterior. E a partir de toda a criação que foi feita, por exemplo, na bateria, aí gerou uma ideia por baixo, por exemplo. A partir da ideia que foi gerada no baixo, aí foi subindo gradualmente. Aí foi a vez uma coisa levando a outra. Foi uma grande experiência assim de sinergia, digamos assim. Como você não estava em contato pessoalmente, fisicamente com as pessoas, então basicamente você tinha que todo mundo pensar junto, só que cada um na sua casa, digamos assim. E isso foi bem bacana, foi um processo de criatividade e dependência, assim, porque a minha criatividade dependia do anterior que criou alguma coisa. E a pessoa que ia criar alguma coisa depois de mim dependia daquilo que eu ia criar. Isso eu achei bem bacana, assim, né? Sim, a pessoa também tem uma cabeça bem leve, né? Então era zoeira misturado com a criatividade e tudo se conectava de alguma. Na verdade foi tipo, quando a gente finalizou a música, a gente pensou, nossa, seria muito legal se a gente tivesse colocado um rap. Só que não ia rolar o rap. Exatamente. Tipo, eu comentei com o Éder sobre a participação do Easy, mas não tava esperando que ele fosse aceitar. E foi uma surpresa quando ele disse que sim. He loved me and got me out of the ground. Remédio, cura certa pelo perdão de ferida em ferida, tocando a cada batida. O futuro contém maravilhas, enxergo agora tipo Stevie Wonder. Pode ir? Um segundinho que eu vou achar agora, que eu vou trocar o lugar da Xuxinha. Então, primeiro quem me chamou foi o Éder, e a gente já tem uns projetos juntos, assim. Aí ele falou, Izzy, eu tenho uma música que eu tô produzindo, que eu queria que você participasse. Aí eu falei, tá, manda pra mim, deixa eu dar uma escutada. Então ele mandou e de primeira, assim, eu acho que é uma música muito fácil de se identificar. Por causa do contexto, por causa de tudo que estava acontecendo. A gente estava vivendo um momento onde todo mundo, de uma forma ou de outra, estava tendo que aprender a conviver com uma nova versão de si, né? Se reinventar, se readaptar, recomeçar coisas, às vezes encerrar ciclos e tudo. Então, de primeira eu me identifiquei com a música e o artista, né, querendo ou não, conta a sua história. Às vezes conscientemente, às vezes inconscientemente. Então, tudo que eu fiz foi pegar coisas da minha história e trazer para dentro dessa história que já estava sendo contada. Bom, então a Ana já tinha mandado um pouco das ideias, né, que precisava do que estava querendo dizer da música. Eu já ouvi a música até, tirando a parte do rap,
e ela já tinha dado umas ideias, né, adicionais assim que talvez queria inserir. E o que eu fiz foi associar as minhas ideias com as ideias dela. Eu peguei uma frase ou outra, assim, daquilo que ela já tinha na primeira letra original. E aí eu coloquei uma punchline aqui, uma outra ideia aqui, trazer um pouco, né, do lance do amor que levanta você, né, do futuro que promete coisas que às vezes a gente não consegue ver porque a gente está preso num ciclo no presente, ou às vezes a gente não consegue enxergar por causa do que a gente está vivendo, e enfim. Então meio que foi duas cabeças e mais trabalhando junto. De ferido em ferido, tocando a cada batida, o futuro contém maravilhas, enxergo agora tipo Stevie Wonder. A gente fez um grupo, né, no WhatsApp falando, eu estou pensando nisso aqui, eu estou sentindo falta de tal coisa na letra. Então a gente, é um pouco diferente, né, porque em geral eu costumo escrever minhas coisas mais sozinho, mas foi uma das letras que eu escrevi junto, né, e aí é interessante ver que duas cabeças pensam melhor do que uma. Tem uma frase que eu ouvi numa entrevista do Jay-Z que eu me identifiquei muito. Ele falou assim que o artista é como um apito, né? Apito. Então, o vento passa por a gente e cria o som. Alguém sopra na gente, alguém. Por isso que no meu país, por exemplo, e no Oeste da África, eu acho que em geral, a arte, a música, ela é considerada um espírito, né? No Benin fala Aziza, por exemplo, que é como se fosse alguma coisa que baixa em você e você deixa fluir, né? Então, eu acredito muito nisso e eu creio muito assim que colaborações são um momento muito interessante de perceber como é que isso opera, né? Como é que o mesmo espírito funciona em duas pessoas diferentes, que pensam diferente, que têm um background diferente, que uma cultura diferente, que vem de um lugar diferente, que tem histórias diferentes, mas essas duas pessoas vibram junto, né, a mesma coisa, escrevem junto a mesma coisa. Eu fiquei muito feliz de participar dessa música da Ana. Primeiro porque eu tenho um carinho muito grande por ela. E também é legal, né, fazer parte do primeiro single de uma pessoa, né, porque tipo, fica pra história isso. Eu acho que ela tem muito pra falar, né, e eu tenho muito pra falar também, então vamos junto. Resumidamente foi uma experiência muito feliz, né, eu ganhei muito dessa experiência. E eu acho que muita gente tem muito a ganhar dessa música, então que essa música seja um incentivo, que essa música seja de cura pra vocês. O amor que me ergue, que me faz enxergar que não estou sozinha e por ele eu posso caminhar. A voz que me chama e que me faz lembrar que em meio aos problemas eu posso recomeçar. Bom, a gente está aqui na escadaria das bailarinas, fica localizada mais ou menos em Pinheiros, São Paulo. E uma das pinturas dessa escadaria foi em homenagem a uma bailarina que sofreu um acidente grave e depois de 30 cirurgias ela decidiu por amputar uma das pernas. E a partir desse momento ela dança com uma perna mecânica. Essa é uma história que parece um pouco a história que a gente está contando na música, né? Que a música fala de recomeços, e recomeços às vezes tem, né, inícios difíceis, e também é uma história de superação, né? Que é um pouco que a maioria das pessoas tem vivido nesse tempo, então a gente se identifica muito. E como eu estava falando, a arte ela passa por vários canais, né? A gente se identifica muito com esse lugar e eu acho que o vídeo vai ser aqui. Era voz. Caminho pra seguir. Portas fechadas e meus sonhos tão distantes me impediam de ver.